29 anos de idade, lateral esquerdo que voltou, né, para o futebol brasileiro desde 2017, quando ele tinha saído daqui do Volta Redonda. No caso, pelo Volta Redonda, ele chama a atenção entre os anos de 2016 e 2017, onde faz o Carioca daquele ano com 17 partidas e um gol marcado. Antes disso, ele já tinha passado pelo Bom Sucesso, CRB, Muricy, Criciúma, mas sem chamar tanta atenção quanto pelo Volta Redonda, que foram 42 partidas até ele chegar no Xerife, lá da Moldávia, onde o primeiro ano dele ele já foi titular absoluto, e eu diria que o melhor ano da sua carreira. Ele fez incríveis 60 partidas, 2 gols e uma assistência. Eu fiquei surpreso com esse número, até porque é futebol europeu, né? Jogam bem menos, e jogou 60 jogos naquele ano. Depois 30 jogos, depois mais 31 partidas e depois 21 jogos. A última temporada dele, antes de ir para o Fluminense, ele havia feito no início de 2022 9 partidas pelo clube da Moldávia, 4 assistências e 1 gol, tá? Então é um lateral que chega muito bem dentro da área, chegou no ano passado para o time do Fernando Diniz e teve um momento que ele começa como titular, mas acaba terminando a temporada no banco de reservas. Foram 35 partidas, 1 gol e uma assistência. E assim, o Cristiano tem contrato com o Fluminense até dezembro de 2023 e não deve ter espaço realmente no clube para esse ano, tá? Tanto que já foram 6 jogos do Fluminense até aqui e ele não entrou em campo em nenhuma partida. Então, a expectativa é de que o Fluminense busque um time para emprestá-lo e, na minha visão, o Cruzeiro poderia ficar de olho. Não é o nome dos sonhos, mas é uma opção assim que seria viável e não teria um salário alto, além também de ter características parecidas com a do que o Pesolano gosta, né, e busca no mercado, além também de estar jogando com uma certa frequência, como por exemplo aí no último ano pelo Fluminense, 35 jogos, até que está razoável. Quero que você deixe aqui então a sua opinião nos comentários, se seria, né, uma boa alternativa e as próximas outras 3 opções que eu quero comentar aqui nesse vídeo. Bom, outro aqui é a respeito do Nicolás Pasquini, jogador de 32 anos de idade, que eu havia trago também a opção dele aqui para vocês no canal na última semana. No caso, o Super Sports trouxe uma lista de jogadores livres do mercado e o atleta estava lá, né? Lateral esquerdo de 32 anos, que foi muito bem no ano passado pelo Lanús. Ele basicamente só jogou na equipe do Lanús, né? Porque ele está lá desde 2013, onde até aqui já acumula quase 200 partidas pelo clube, 8 gols marcados, além também de 16 assistências, lateral esquerdo de 32 anos de idade. 2022 ele fez 39 jogos pelo Lanús, 1 gol e uma assistência. Temporada de 2021 também, ele foi jogar no Estudiantes e foi muito bem, tá? 42 jogos, 2 gols e 1 passe. O Estudiantes é um dos times que até especula também a contratação do lateral esquerdo, que ele pode atuar de lateral esquerdo ou um zagueiro pelo lado esquerdo do campo também, né? Então é uma função muito parecida com a que o Pesolano busca nesse time do Cruzeiro, mas no caso ele estaria mais o Nicolás Pasquini para ser um lateral esquerdo mesmo, tá? Para ser essa função de um lateral pelo lado esquerdo do campo. Boa opção, igual eu falei para vocês, é um atleta que tem jogado com frequência pelo Lanús desde 2017, teve esse empréstimo muito bom na temporada de 2021 para o Estudiantes e esse retorno também em 2022 com boa participação. É aquela coisa, é um cara um pouco mais velho, né? 32 anos de idade, vai completar 33 no caso, 33 só no ano que vem, né? No caso, já completou 32 nesse ano, então vamos ver se o Ronaldo teria interesse na contratação de um jogador mais experiente, porque a base nesse ano tem sido muito mais ali 25 a 27 anos de idade, diferentemente do Nicolás. Quero saber a opinião de vocês aqui também embaixo nos comentários. Atleta que está então livre no mercado para esse ano de 2020. Dando sequência aqui, quero falar sobre o Luciano Juba, mais um jogador que, pelo que parece, o Cruzeiro tá me ouvindo aí, né? No caso, deu perturbando, falando que esse jogador poderia ser uma ótima opção para o Cruzeiro, que de acordo com o SEC Informes e o Lucas Marques, o Cruzeiro vem monitorando a situação do jogador, que tem contrato com o Sport, né, até o final da temporada. Que no caso, as condições para esse negócio acontecer, o Sport já apresentou aos dirigentes da Raposa, que possui a intenção de apresentar uma proposta formal, né, nos próximos dias. Então vamos aguardar a respeito do ponta esquerda, que tem no caso ótimos números realmente nessa atual temporada. Jogador que foi um dos destaques da equipe do Sport no ano passado, mesmo com o clube não conseguindo um acesso de volta para a Série A. Não é à toa que na temporada passada ele disputou 57 jogos, marcou 10 gols e ainda deu 9 assistências, né? Então foi uma contribuição direta em 19 gols na temporada passada, então vem chamando a atenção. Pelo fato dele ter 23 anos de idade e atuar como se fosse um ponta esquerda ou meia esquerda, além também dele já ter surgido na base, igual quando ele é emprestado pelo Sport ao Comercial, ele jogava também de ponta esquerda ou lateral esquerdo, ou seja, o Cruzeiro jogando uma formação de 3 zagueiros e tendo o Luciano Juba lá como se fosse a vaga do Cipriano hoje, não seria uma opção ruim,
porque ele não teria que voltar toda hora, mas é um jogador que sabe fazer sim essa função, tanto de ponta esquerda quanto de lateral esquerdo. Ele estaria no meio desse caminho, né? No meio esquerda, na minha visão, cairia como uma luva, tá? Nesse time do Cruzeiro, o Luciano Juba, de 23 anos de idade. Na atual temporada, ele começou melhor ainda do que foi o ano passado. Já foram 6 jogos até aqui pelo Sport, marcou 1 gol e contribuiu com 5 assistências, né? Então você vê que é um cara que, além de muitos gols, dá muitos passes também. Nesse ano agora, então, de 2023, começou com o pé direito, né? Na minha visão, hoje um dos principais destaques do Sport, e temos que ver quanto que a equipe pernambucana estaria pedindo, né? Não acho que seria barato, até porque tem times do Brasil que monitoram ele, do exterior também, já tivemos essa divulgação, então não seria uma tratativa fácil, mas eu vou esperar aqui, né, para ver se vamos ter mais atualizações a respeito do atleta, que seria uma ótima opção sim para esse time do Cruzeiro. Não sei se realmente para chegar e ser um ponta esquerda, eu acho que não, porque ponta esquerda, na minha visão, já estamos bem servidos. Por exemplo, já temos ali, no caso, o Wesley, que joga nessa função, tem também o Bruno Rodrigues, no caso aí, pode ser improvisado também outros atletas, mas nesse setor de lateral esquerdo, meia esquerda, realmente cairia como uma luva nesse time do Pesolano. Quero saber se você concorda comigo e discorda. Atleta que enfrentou, né, o Cruzeiro, no caso, na Série B do ano passado, em 2 oportunidades, foi bem, principalmente naquele jogo, né? O Cruzeiro é derrotado para o Sport, lá na Ilha do Retiro, na reta final, no caso, da Série B. Deixe a sua opinião aqui embaixo, não só sobre o Luciano Juba, o Wellington, e também outras opções de pontas para o Cruzeiro no decorrer do ano. Seja um ponta esquerda, seja um ponta direita, acho que sem dúvidas vai ser bem-vindo, tá? Mais um nome principalmente de olho na Série A. Bom, então vamos lá, né? Essa notícia aí, informada pelo Samuel Venâncio na noite dessa última quarta-feira, traz assim, de que o Cruzeiro segue tentando no mercado um zagueiro, um lateral esquerdo e agora também um primeiro volante, que eu quero comentar justamente aqui com vocês sobre alguns nomes, opções que na minha visão seriam boas alternativas para o decorrer da temporada, tá? No caso, essa opção de zagueiro, já tinha comentado aqui com vocês sobre o atleta Leandro Lozano, de 24 anos de idade, ele que é um defensor uruguaio que, assim, pode fazer as duas funções, tanto como zagueiro quanto lateral esquerdo. Nos últimos anos aí pela equipe no caso jogando no Nacional, ele fez justamente esse papel, né? Pode jogar tanto como zagueiro quanto lateral esquerdo, e isso eu acho bem interessante, essa versatilidade do jogador de 24 anos de idade. Até porque, por exemplo, o Pesolano tem improvisado o Wesley Gasolino nessa função de zagueiro. Não acho que seria uma má ideia colocar um jogador que pode fazer os dois papéis jogando pelo lado, né? Por exemplo, igual o Lozano faz então zagueiro e lateral esquerdo. Deixa ele como um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo do campo. Uma função parecida que faz hoje o Eduardo Brock, mas é um cara que chega muito bem em profundidade, né? Então, na minha visão, poderia sim ser uma boa alternativa. Tem aí seus 1,85 m de altura. Na última temporada foi o primeiro ano dele pelo Nacional lá do Uruguai. 38 jogos, 2 gols, além também de 2 assistências. Ele que surge na base do Nacional mesmo, no time sub-17, sub-20. Joga profissionalmente pelo Boston River do Uruguai, onde fica lá 2019, 20 e 21, somando mais de 65 partidas, 1 gol, antes de voltar muito bem, tá, para o Nacional, um dos grandes destaques aí da equipe nesse último ano, e pode, no caso, já ter, né, 2 opções para um só jogador cobrir esse lado, tanto de zagueiro quanto também de lateral esquerdo. Outro jogador para essa lateral esquerda que realmente eu acho que poderia ser uma boa opção é no caso do Miguel Trauco, aquele mesmo lateral esquerdo peruano de 30 anos de idade que já teve passagens pelo Flamengo, né? No caso, ele que estava na equipe do Saint-Étienne da França desde 2019, onde por lá não conseguiu ser o titular absoluto, mas sempre jogou como reserva, entrando em boa quantidade de jogos. Por exemplo, na última temporada, 21 partidas, 1 gol marcado, na penúltima 27 e na primeira temporada 24 jogos. Então, se você for somar, tem mais aí do que 71 partidas, 2 gols e 7 assistências pela equipe do Saint-Étienne, lá da França. A grande questão o jogador ainda busca um time no mercado e tem que ver se ele vai continuar na MLS, que foi onde ele terminou a temporada de 2022, uma equipe chamada, eu nem vou tentar pronunciar porque eu nem sei, esse time aqui da MLS, onde ele fez 3 partidas na reta final do ano. Os jogos foram em novembro e dezembro, 3 jogos e 2 assistências, e segue ainda buscando um time no mercado. Até pensei que ele já tinha conversas com outra equipe, porque a última vez que eu trouxe ele aqui tem uns 10, 15 dias, e ele livre no mercado ainda não acertou com nenhuma outra equipe. Acho que poderia sim ser uma boa opção, tá? Jogador que surge aí na equipe do União Comércio e no Universitário do Peru, mas quando chega aqui pro Flamengo, leva muito, né, o seu nível aí na carreira, tanto que ele fez pelo Flamengo naquele primeiro ano, inclusive enfrentou o Cruzeiro na final da Copa do Brasil de 2017, 53 jogos, 4 gols
e 3 assistências. Depois ali 10 jogos pelo Flamengo em 2018, 12 em 2019, porque teve problemas de lesão e ficou como reserva, mas eu aceitaria tranquilamente, tá? O Miguel Trauco aí para a próxima temporada. Outro jogador também para essa função do lado do campo, que seria um papel parecido que o Pezzolano poderia optar por fazer, que seria a respeito do Luciano Juba. Eu já comentei um pouco com vocês no último vídeo, mas no caso o Luciano Juba poderia fazer um papel como um ala esquerdo. Por exemplo, o Cruzeiro jogando com a opção de 3 zagueiros. Vamos pegar o elenco que temos hoje, vamos colocar ali, ó, no caso o Eduardo Brock, o Reinaldo e o Lucas Oliveira. Aí na ala esquerda tendo, por exemplo, o Luciano Juba, e na direita tendo, por exemplo, poderia colocar o Bruno Rodrigues ou algo parecido, ou seja, não necessariamente ser um lateral esquerdo, né? Não colocar um Marquinhos Cipriano e uma linha de 3. Não acho necessária tanta defensividade, então o Luciano Juba poderia fazer muito bem esse papel, jogador de 23 anos que pode jogar de ponta esquerda ou lateral esquerdo, né? Então estava dentro dessa função, atleta que a partir do ano de 2022 começou a jogar muito pelo Sport, foi o protagonista naquele time da Série B, e contando Copa do Nordeste, Estadual e Copa do Brasil, 10 gols, 9 assistências em 57 jogos, números bem interessantes que vários times no Brasil demonstraram interesse na sua contratação. Eu não consegui confirmar até quando vai o contrato dele com a equipe do Sport, mas não é curto, tá? Até porque a equipe, no caso, pede uma compensação financeira alta, caso tenha uma liberação do jogador, e nesse ano começou mais uma vez muito bem, 6 jogos, 1 gol e 5 assistências. É um cara que realmente chega muito bem na linha de fundo e faz esse cruzamento para dentro da área, seja assim para um outro ponta, para o centroavante, para quem vem ali dentro da pequena área. Ótimo jogador que poderia fazer um belo papel nesse time do Cruzeiro. Características parecidas, por exemplo, com a do Bruno Rodrigues. Até mesmo se o Ronaldo for, se o Pezzolano for bem ousado, poderia colocar uma linha ali, no caso o Luciano Juba como lateral esquerdo e o Bruno Rodrigues na ponta esquerda. Eu vejo que essa transição dos dois ali, ó, um passando, o outro fica, nossa, seria interessantíssimo, apesar de não ser muito bom defensivamente, né? Mas seria uma ótima opção, não como lateral esquerdo, tá? Lateral esquerdo não. O Luciano Juba seria uma boa opção de meia esquerda, até mesmo para ponta. Se o Cruzeiro